Graça e paz a todos. Que Deus te abençoe no estudo de hoje. Hoje nós vamos começar a estudar o livro a primeira epístola, a primeira carta do apóstolo Pedro, né? E nós sabemos que existem duas epístolas, duas cartas escritas por Pedro para nós. E qual vai ser a diferença entre as duas epístolas? A diferença entre as duas cartas. A primeira, ela vai trazer encorajamento para quem sofre perseguições. Ela vai dar um direcionamento, ela é totalmente direcionada aos cristãos que sofriam perseguições nas regiões do norte da Ásia naquele tempo. Então ela também vem para os cristãos que sofrem perseguições para os nossos dias de hoje. Esta epístola, a primeira epístola de Pedro, esta carta é para incentivar a sermos fiéis em momentos de perseguições, de tribulações, de adversidades. Ou seja, o povo de Cristo deve ter uma vida diferente do mundo, mesmo sofrendo perseguições. É isto que essa primeira epístola quer nos transmitir, nos passar. Enquanto a segunda epístola, a segunda carta, ela enfatiza uma vida cristã prática, orienta a cuidar com os falsos mestres e as influências negativas deste mundo, incentiva e acentua o verdadeiro conhecimento de Deus e incentiva a muitas maneiras, de muitas posturas em que devemos manter as virtudes cristãs em meio aos vícios deste mundo. Ou seja, é um complemento de uma a outra. Enquanto uma ela orienta e guia, a outra ela enfatiza, ela fala para você continuar e persistir, certo? E por que disseramos esta carta ao apóstolo Pedro? Primeiro, quando nós começarmos o estudo, você vai ver que no capítulo 1, versículo 1, o autor se identifica como Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Segundo passo, ele se chama de ancião e testemunha, ou seja, o primeiro, quando ele fala ancião e testemunha, ele diz assim, eu sou o primeiro a ver a Cristo, junto com os 12, com os demais, um dos primeiros, né? E um dos que foram testemunha ocular, ou seja, que realmente viram o que aconteceu com Cristo no momento da cruz e antes da cruz. A terceira emenda, a terceira opção que nos faz enxergar esta carta como a epístola de Pedro, menciona coisas sobre o sofrimento, nos fala dos ensinamentos e nos fala o momento da crucificação de uma forma íntima, ou seja, de uma forma que somente quem estava presente poderia relatar, falar. Né? A quarta parte que nos faz ter certeza que essa epístola do apóstolo Pedro são as maneiras, os vários temas citados nessa epístola, que também se encontra no livro de Atos. Amém? Deus, ele vai comentar que Deus não é imparcial, que ele não faz acepção de pessoas. Daí eu te coloco, lembra do nosso estudo do livro da Epístola de Tiago, que também fala as mesmas coisas? Olha a igualdade, ou seja, este estudo é continuação da Epístola de Tiago. Se você não pôde pegar a Epístola de Tiago ainda, volte lá e pegue para ler, certo? As objeções à autoria de Pedro são inconclusivas e não podem ser provadas. A alegação de que alguém escreveu esta carta usando o nome do apóstolo como pseudônimo não tem uma sustentação boa. Vários líderes da igreja primitiva, como por exemplo Ireneu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, aceitaram 1 Pedro como uma carta autêntica. Tá? Então, por causa disto, nós cremos muito que esta carta realmente foi escrita por Pedro. Só que algumas pessoas vão falar, mas pastor, ele era pescador, e pescador naquela época era analfabeto, não sabia nem ler nem escrever. Então fica a dúvida se alguém escreveu para ele enquanto ele mencionava e falava, ou se ele mesmo manuscreveu. Amém? Então nós vamos começar agora o nosso estudo. Abra comigo a tua Bíblia no primeiro livro, na primeira epístola, na primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, e vamos começar, amém? No versículo 1, ele vai dizer assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos
dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, províncias da Ásia e na Bitínia. Viu? Aqui ele está mencionando tudo que a gente comentou na narrativa, na introdutória deste estudo. Amém? No versículo 2 ele vai dizer assim, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a absorção do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Como a presciência de Deus é a base do cristão serem eleitos. Amém? A presciência de Deus é a base do cristão a ser eleitos. Pré-conhecimento é mais do que o mero conhecimento prévio de todas as coisas por Deus. Ele abrange sua predestinação através da santificação do Espírito, é o meio pelo qual a eleição se torna real. A expressão que ele coloca para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo descreve o objetivo e a finalidade da eleição. Isso você pode conferir em Êxodo 24, do versículo 3 ao versículo 8. Certo? Os cristãos foram escolhidos por Deus para ter um relacionamento firmados em uma aliança com Ele, caracterizado pela obediência. O sangue de Cristo é que nos insere neste relacionamento. Amém? Do versículo 3 ao versículo 12, começa a carta, começa a narrativa com louvor a Deus, simplesmente pelos privilégios que Ele concedeu aos cristãos. Pedro quer incentivar, lembrando-nos que, mediante a ressurreição de Cristo, o Senhor Deus nos faz nascer de novo. Olha o que ele vai dizer ali, no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, Deus nos regenerou com a sua misericórdia. Quando ele comenta ali, viva a esperança, quantas pessoas acham que acreditam em alguma coisa real, mas no fim a fé está morta. O desânimo fala mais forte, a angústia toma conta do teu coração e a fé não consegue se mostrar real. Por isso ele chama a atenção nessa parte, viva esperança, que é uma esperança real, verdadeira, algo que está vivo dentro de nós. Certo? No versículo 4 ele vai dizer assim, para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para vós. Em algumas traduções, para uma herança que jamais extinguirá. Em algumas traduções está uma herança incorruptível, incontaminável, ou seja, algo que não muda, que não surge, que não se quebra, que não falha. Certo? Aqui nos mostra a presença de Deus sendo real, quando Ele promete para nós novos céus e uma nova terra. Quando Ele faz uma promessa para a tua vida, Ele cumpre. Amém? Basta saber se você está disposto para que Ele possa cumprir e fazer e realizar através de você. Essa é a diferença. No versículo 5 ele vai dizer assim, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no fim dos tempos. Quando ele fala prestes, ele usa o termo prestes a ser revelada. Deixa eu te chamar a atenção nessa parte, porque prestes, se você pegar a palavra preste, se refere a pastor, a pessoas que mencionam a palavras, certo? Mas quando eu coloco S no final e falo prestes, ela quer dizer disponível, presente, pronta, preparada. Seja a salvação pronta a ser revelada, certo? Ou seja, a salvação pronta a ser revelada. Olha só, leia comigo o versículo 5, mudando a palavra prestes para preparado, pronto, presente, disponível ou, certo? Que sois protegido pelo poder de Deus por meio da fé até a chegada da salvação pronta a ser plenamente revelada no final dos tempos. Olha só que interessante, ela já está pronta para você. Só falta te revelar o que Ele realmente tem para você agora. Mas será no grande e terrível dia do Senhor isto. No versículo 6 ele vai dizer assim, portanto, nesta verdade exultais,
mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Ou seja, por um tempo teremos que ser provados. Lembra do estudo do livro da Epístola de Tiago? Temos que ser provados para então ser aprovados. É uma coisa que Jesus nos ensinou, o Tiago instrui e Pedro também está nos afirmando. Você é um soldado de Cristo, você é um guerreiro de Cristo, então você tem que ser provado para ser aprovado. Versículo 6, portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda a espécie de provação. Versículo 7, assim acontecerá que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, Jesus, quando ele voltar no grande e terrível dia do Senhor, ele vai se revelar para nós mais uma vez. Ou seja, a sinceridade da vossa fé tem que ser atestada. Nós temos que ser provado para ser aprovado. A fé é mais preciosa que o ouro. A glória e a honra de Deus ser revelada em você, por você e através de você é muito mais precioso do que o ouro e a prata que nós temos nos nossos dias de hoje. Que é uma das coisas que a gente pode tentar comparar, para você tentar ter uma noção de quão é valioso a tua fé em Cristo Jesus. No versículo 8 ele vai dizer assim, pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais, e ainda que não estejais podendo contemplar o seu corpo, neste momento credes em sua pessoa e exultai com indescritível e glorioso júbilo. Olha só, glorioso júbilo é a alegria extrema. Quando Pedro menciona esse versículo 8, ele está falando com os antigos, ele está falando com os crentes da época. Olha, vocês não viram Jesus, mas vocês acreditam nele com grande alegria, com grande júbilo, com respeito, temor e reverência. E nós não somos diferentes, porque muitos de nós ainda não vimos Jesus. Alguns de nós podem ter tido a oportunidade de ouvir a voz, de ter contemplado um milagre, mas ver Jesus realmente nós ainda não vimos. E acreditamos nele com um glorioso júbilo, e isso move a tua fé, isso pode mover montanhas, pode fazer grandes coisas acontecer na tua vida, e é onde você precisa estar afirmado, ligado, atento, pronto para servir e ouvir. Amém? No versículo 9 vai dizer assim, porquanto estáis realizado o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. O fim da vossa fé, em algumas traduções está realizando o alvo da vossa fé. Qual que é o fim da vossa fé? Qual que é o alvo da vossa fé? Dependendo da tua tradução. Novos céus e uma nova terra. Aquilo que Jesus Cristo te prometeu para mim, para você e para todos nós. É nessa fé que temos que ficar alicerçado e estruturado. Não é a nossa fé alicerçada em homens e mulheres. Por que a maioria das pessoas hoje se afasta da presença de Deus e se afasta das igrejas? Porque a fé não está estruturada em Deus. Está estruturado na cruz, está estruturado no amigo, na amiga, no pastor, na pastora, em qualquer coisa, menos em Jesus Cristo. Porque se estivesse estruturado em Cristo Jesus, se estivesse estruturada em Deus, a pessoa não abandonaria o amor e o caminho do Senhor por causa de qualquer coisinha. O versículo 10 ele vai dizer assim, foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. O que você declara? Somente lágrimas, somente choro, somente socorro, Senhor? Só declara derrota? Ou eu e minha luta você tem dado glória a Deus, você tem dado alegria, louvor, adoração ao Senhor? Do versículo 10 ao versículo 12, Pedro quer passar que o povo de Deus do Antigo Testamento não conheceu a Cristo, mas creu nas promessas sobre o Messias. As promessas do Messias vêm de muito tempo atrás, muitos anos atrás. Se você pegar e relatar bem, desde a criação do mundo vem acontecendo profecias sobre Jesus Cristo. E muitos creram nessa profecia. E analisaram, ouviram e aprenderam, e aguardaram e esperaram fielmente essa profecia. Por isso eles entraram no caminho dos heróis da fé. No livro de Hebreus, capítulo 11 e capítulo 12, que nem eu já comentei em alguns estudos aqui. No versículo 11, ele vai dizer assim, buscando conhecer o tempo
as circunstâncias mais oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que nele estava, ao comunicar-lhe de antemão o sofrimento que Cristo haveria de passar e as glórias que se seguiriam daquelas aflições. Pedro declara que o povo estudou sobre o Messias. Buscaram entender, tiveram revelação sobre o sofrimento e isso os fez querer estudar mais. Veja uma coisa: tempos e circunstâncias, para grandes teólogos, indicam que os reis magos só entenderam de Jesus pelas estrelas, porque no tempo da Babilônia, os magos criaram interesse sobre o Deus de Daniel. Então entende? Eles só conseguiam compreender, ler, analisar as circunstâncias, porque há muito tempo vem se falando, eles vinham juntando o quebra-cabeça. Aqueles reis magos só puderam saber de Jesus através das estrelas, através dos céus, porque vieram muito. Há muitas histórias e muitas pessoas falando que desde o tempo babilônico, Daniel estava na Babilônia, se procurava pelo Messias, pelo Salvador, por causa da forma que Daniel se punha, pelas revelações que somente Daniel tinha, e ele falava, olha, veio de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus, e eles ficaram interessados nesse Deus. E hoje nós não somos diferentes. Cada vez mais que você lê a Bíblia, cada vez mais que você vê alguma coisa acontecer, você quer estudar mais, você quer saber mais de quem é Cristo Jesus e como Cristo Jesus, e é não sei o que do Cristo Jesus, e aquilo e outro de Cristo Jesus. Só que é importante estudar, correr atrás, se interessar, buscar, jejuar e orar. Certo? No versículo 12, ele vai dizer assim, ó: e a eles foi predito que estavam ministrando não para si próprio, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas, por intermédio daquele que vos pregaram o Evangelho, mediante o Espírito Santo enviado dos céus. Assuntos este que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Olha que interessante. Um estudo, um Evangelho, que você chegou até aqui comigo, sabe esse estudo? Não sei se você está aqui comigo por curiosidade, por desejo de aprender, por vontade de amadurecer, crescer espiritualmente, não sei. Mas eu sei que os anjos possuem uma curiosidade sobre o Evangelho, o amor de Cristo Jesus pelo homem. Os anjos anseiam acompanhar minuciosamente essa história, para ver o que é que está acontecendo e como é que está acontecendo isso. Essa é a parte linda, essa é a parte que chama bastante atenção. Será que nós somos tão curiosos, tão dedicados, tão amorosos com a palavra do jeito que nós deveríamos ser? Eu te deixo essa pergunta. Você tem o respeito, a reverência, o temor que você deveria ter com a palavra de Deus, com o jejum e com a oração? O que você diria? Aproveita e escreve aqui nos comentários para mim. Como é que está sendo o estudo para você? Como é que o estudo tem te ajudado, te orientado, te guiado? Como é que esse estudo tem abençoado a tua vida? O que você quer aprender da palavra do Senhor? Escreve aqui nos comentários. O que mais te chama a atenção na presença de Deus? Do versículo 13 ao versículo 21, Pedro vai nos falar que nós devemos viver de modo diferente. Do versículo 13 ao 21, vai vir toda uma regra de modo de vida para nós. Vamos lá? Daí ele vai nos dar encorajamento a uma vida santa. Ou seja, o versículo 13 vai dizer assim, ó: assim sendo, estai com a mente preparada, pronta para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Ou seja, mente preparada. Como é que você vai ter uma mente, uma vida preparada, sem oração, sem jejum e sem leitura da palavra? Como é que você vai estar pronto para agir se você não ora, não jejua e não faz leitura da palavra de Deus? Na sessão 13 até o 21, como eu falei, Pedro nos ensina que devemos sempre colocar nossa esperança na graça, que será nossa na segunda vinda de Cristo. A graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo é o auge da redenção de Deus em Cristo, que se dará em sua segunda vinda.
No versículo 14 ele vai dizer assim, ó, como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando viveis na ignorância. Não se adapte aos pecados. Ó, uma coisa eu te digo assim, ó, amar a pessoa é uma coisa, amar o pecado é outra. Eu te amo, mas eu não aceito teus pecados. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Cláudio Duarte é assim, ó, eu não aceito os meus pecados, por que eu vou aceitar o pecado de vocês? Entendeu? Em algumas traduções, ele vai falar a expressão concupiscências anteriores, certo? Quando ele fala em concupiscências anteriores, ele está querendo dar um significado da ausência do conhecimento de Deus, o que sugere que a maioria dos leitores era gentil e antes de vir a Cristo seguia religiões pagãs. Então, dependendo de como tiver a tua tradução, mas as duas vão deixar claro que ele está falando com pessoas que falam que acreditam em Cristo Jesus, mas não acreditam. Mas também está falando com pessoas que adoram outros deuses. Por isso ele começa como filhos da obediência. Você tem sido obediente a Cristo? Ele está falando para você ser obediente a Cristo. Ele quer colocar essa parte em grande evidência para as nossas vidas. Certo? No versículo 15 e 16, ele vai nos dizer assim, ó, porém, considerando a santidade daquele que vos convocou. Quem que foi que te convocou? É a santidade de quem? É a santidade de Deus, ok? Tornai-vos da mesma maneira santos. Ou seja, se torne da mesma maneira que aquele que te chamou para ser santo, da mesma maneira que ele é santo, seja santo. Em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O padrão da nossa santidade é Deus. O padrão da nossa santidade é o nosso Deus. Da maneira que Deus tem que ser, da maneira que Deus é santo, nós devemos ser santos. Quer tirar mais prova sobre isso? Leia lá Levíticos capítulo 11, do versículo 44 ao 45, Levíticos capítulo 19, versículo 2 e Levíticos 20, versículo 7. Não vou entrar em detalhes, senão a gente perde o estudo e a palavra do estudo de santidade vai vir mais para frente. Amém? No versículo 17, ele vai falar assim, ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com um sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Ou seja, está dizendo assim, ó, sinceridade no temor do nosso Deus, cara. É essencial que nós tenhamos temor, reverência e respeito com as coisas de Deus. Hoje fazemos piadinha com qualquer coisa, brincamos com o Espírito Santo, não entendamos como um irmão fala em línguas e começamos a zombar, tirar sarro e falar as coisas. Cara, se isso é de Deus, cuida, vigia, tenha temor, respeito e reverência, porque por besteira você pode ser condenado ao inferno. Amém? Versículo 18 e 19 vai dizer assim, ó, porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida, vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatado pelo precioso sangue de Cristo como de cordeiro, sem mácula ou defeito. A nossa vida era totalmente vazia e sem sentido. Mas quando Cristo aparece, ele coloca valor, ele coloca sonho, qualidade, respeito, ele coloca propósito, objetividade. Porque, cara, a gente aprendeu no estudo de Eclesiastes. Aí você morre, a maioria acha que morreu, acabou aqui. A maioria acha que morreu, e daí? Já era. Se mata de ganância, arrogância, e no final não. A gente tem uma promessa de uma vida futura, de uma vida vindoura, que vai vir através de Jesus Cristo. Tá em dúvida sobre isso? Volta no estudo de Eclesiastes. Cara, a gente tem colocado quebra-cabeças em ordem aqui. Deixa Deus te usar, deixa Deus te abençoar e faça esses estudos. Amém? No versículo 20 ao 21 ele vai dizer assim, ó, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e esperança estão firmadas em Deus.
A nossa fé e esperança estão firmadas em Deus. O plano de sacrifício de Cristo em favor de pecadores foi feito na eternidade passada. Trata-se de uma realidade certa, projetada para se cumprir na história, no momento determinado por Deus, conforme Gálatas 4:4. Bem, do versículo 22 ao versículo 25, Pedro exortou seus leitores a amarem uns aos outros, como pessoas que nasceram de novo por meio do Evangelho e pela palavra de Deus que vive e permanece para todo o sempre. Olha só o versículo 22. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência, a verdade que leva o amor fraternal, o amor do irmão mais velho, não fingindo amar uns aos outros de todo o coração, ou seja, não finja que você ama, não finja. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência, a verdade que leva o amor fraternal, não fingindo amar uns aos outros de todo o coração. Foste regenerado não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e poderosa por toda a eternidade. Porquanto todo ser humano é como a relva, e toda sua glória como a flor da relva, e relva murcha, e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi evangelizada, ou seja, a palavra de Cristo foi que tratou teu coração, que mudou a tua maneira de pensar, mudou a tua forma de vida. Aí tem pessoas que falam assim, não, eu aceitei Jesus, mas não muda a forma de se vestir. Se veste igual o mundo se veste, cheio de sedução, espírito de prostituição, se veste com a intenção de seduzir alguém, espírito de prostituição. Aí você fala que você mudou a tua vida, mas não muda a tua linguagem. Irmãos, eu tenho falado isso em alguns estudos, eu estou cansado de ver missionários, pastores, diáconos, pessoas que falam que Cristo faz grandes maravilhas na vida delas, que Deus opera grandes milagres na vida delas, pegar e falar assim, desculpa pela palavra, e me soltam um palavrão. Se Cristo entrou na tua vida, se Cristo mudou a tua história, mudou a tua vida, é impossível você continuar com os mesmos pecados. Se quando você vivia uma vida mundana, você tinha 300 tipos de pecado e você aceitou Jesus, e Jesus mudou a tua vida, teus pecados têm que diminuir. Não é para 299 não, é diminuir radical mesmo. Por quê? Porque Cristo mudou a tua vida através do evangelho da morte de cruz. Aí eu vejo jovens falando, não, eu posso fazer tatuagem. Quer fazer tatuagem? Faça, a vida é tua. Não me importo. Mas não vem falar pra mim que Jesus mudou a tua vida onde você é igual ao mundo. Tomar um gole ou outro. Cara, Deus mudou a tua vida. Não estou dizendo que você não deve aproveitar o melhor desta terra. Muito pelo contrário, tem que aproveitar o melhor desta terra. Mas nem tudo te convém. É isso que você precisa entender. Uma nova vida com Cristo são novas atitudes, novas ações, novos pensamentos, novas formas de ser. E é onde você tem que estar ligado. Porque o apóstolo Pedro nos adverte. Pedro exortou seus leitores a amarem uns aos outros, como pessoas que nasceram de novo por meio do Evangelho e pela palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Amém? Deus te abençoe com o estudo desse dia, que a tua vida seja abençoada poderosamente, que esse estudo possa trazer revelações, discernimento, entendimento, clareza, amor, compaixão e o desejo da busca incessante por Deus. Que a tua vida seja poderosamente abençoada. Se ficou com dúvida, lança as dúvidas aqui nos comentários, eu vou responder todos, ou coloco o número do WhatsApp, eu chamo no privado, damos aula particular também. O que você precisar, eu fico à tua disposição. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.